prazer, como a gente costuma sempre dizer, né, estar aqui dialogando com vocês. Hoje, como eu costumo às vezes falar, vamos ser bastante dinâmicos e bastante sucintos. Estamos um pouquinho atrasados. Então, eu vou tentar recapitular o que falamos na semana passada. Os que estiveram aqui vão se lembrar que iniciamos uma temática falando sobre o processo da cooperação, né, que é uma das vertentes doutrinárias trabalhado pelo AUEA, ou seja, o mote e ensinamento doutrinário do Caboclo Cobra Coral, ou seja, do mestre Eliananda, fala-nos, ou ensina-nos, que precisamos ser dedicados, honestos e disciplinados. E para que isso funcione, precisamos estar alinhados com o processo de cooperação e tolerância. Já falamos sobre a dedicação, sobre a honestidade, sobre a disciplina, e iniciamos o processo da cooperação. Só para lembrarmos, falamos que o processo de cooperação é o ato de cooperar, ou contribuir com alguém ou com algo. No nosso caso, existe um duplo aspecto que é muito importante a gente fixar. O primeiro deles, quando nós defendemos a Umbanda esotérica e falamos que ela tem os seus aspectos velados e externos, e isso nos remete a dois fundamentos. O primeiro, que é o esoterismo do processo de cooperação, é esse, nessa linha de transmissão entre o plano espiritual e nós do plano material. Então existe uma linha de transmissão. Quando nós falamos da temática principal que está sendo trabalhada nesse ano de 2017, que existe uma prevalência das leis espirituais sobre as leis humanas, então existe um processo de cooperação, que são transmissões de fundamentos baseados numa tradição antiquíssima. Que tradição é essa? A tradição do Umbanda Rum, que sofreu adulteração, corruptela um termo, até que fosse conhecido, né, por nós como Umbanda. O que nós praticamos hoje é o Umbanda Rum? É essa a tradição que eu estou me referindo aqui? Não. Nós praticamos um movimento umbandista. O que pretende o movimento umbandista? Resgatar a tradição. E como é possível de resgatar essa tradição? Através do aprimoramento dos atributos espirituais. Dentre eles, nós precisamos despertar o elo perdido. Aliás, existe um livro, né, de um escritor que é Francisco Rivas Neto, ou Mestre Abiaga, que ele tece muito bem essa questão do elo perdido, que era o sentido superior que nós tínhamos de dialogar com o plano espiritual. Isso foi perdido. A condição que existe hoje de nós que somos sensitivos é exatamente um afrouxamento da tela etérica, que bloqueia essas nossas reminiscências, essas nossas lembranças de reencarnações anteriores, e onde tínhamos esse perfeito diálogo, né, com o Orum, ou seja, o mundo dos espíritos. Como dizia o velho Mata, o mundo do além, ou do outro lado da vida. O Pai Mata dizia que existe esses dois mundos, o mundo dos espíritos e o mundo dos humanos. O mundo dos humanos é esse mundo lá com qual nós estamos. O mundo dos espíritos é onde estão todos os desencarnados. Lembrando que dentro desses desencarnados existe uma hierarquia espiritual. Para que essas informações superiores, para que essa tradição que nós estamos chamando aqui de Umbanda Rum chegue até nós, precisa passar por essas hierarquias. Começa com os espíritos mais sábios, até chegar nos espíritos mais próximos de nós. Não é que eles sejam menos sábios, mais próximos de nós. Cada um está onde deve estar. E os grupos se afinizam de acordo com o seu padrão consciencial. Tanto é verdade que existem inúmeros templos, né, praticando esse movimento umbandista, cada um com suas características e peculiaridades próprias. A nossa casa pratica o movimento umbandista, mas com esse tempero de esoterismo. Já explicamos aqui que Umbanda esotérica para nós é um movimento na tradição religiosa que busca a sintonia com os orixás, que são os senhores da luz, mas não está muito preocupado com a forma. Então a nossa busca é essencial. Então quando nós falamos de busca essencial, estamos falando de padrões vibratórios e ciclos rítmicos mais abstratos. E nós vamos aprendendo com esses espíritos métodos, né, para despertar isso em nós mesmos. Quando nós falamos de cooperação, né, que é das expressões utilizadas doutrinariamente pelo AUEA, através do pensamento do mestre que dirige essa casa, nós explicamos na primeira oportunidade que o processo de cooperação é encontrar a síntese em nós mesmos.
Para que isso aconteça, precisamos quebrar, né, como já falamos aqui várias vezes, a dualidade entre espírito e corpo. Para quem não se lembra do que falamos, que é a quebra da dualidade, ou seja, nós somos um ser espiritual manifestado na matéria. Quando estamos aqui corporificados, como estamos, na condição de encarnados, nós acabamos renegando a nossa verdadeira identidade, que é a essencial, que é a espiritual, a um segundo plano. Qual que é a proposta da espiritualidade? Inverter isso. A gente valorizar os aspectos espirituais para que a gente tenha sucesso no mundo material. E por qual é a explicação cabível e plausível para isso? Porque nós somos espíritos. E aí, aquele jargão que nós utilizamos. Quando nós viemos no mundo espiritual, estamos aqui. Quando nós deixarmos esse mundo, nós voltamos para o mundo espiritual. Então, o que sobrevive? É a forma ou é a essência espiritual? A essência espiritual. Então, é inquestionável que a essência espiritual deve prevalecer sobre as questões materiais. Quando nós enfatizamos que existe uma prevalência das leis espirituais sobre as leis humanas, nós precisamos aprender a compatibilizar essas normas de cunho sagrado aos cunhos humanos. Então, nós vivemos uma dicotomia entre a realidade e a ilusão. O que é realidade para nós? O mundo do espírito. O que é ilusão para nós? O mundo dos humanos. Agora, existe um meio termo. Essas realidades, elas se comunicam. Se assim não fosse, esse espírito que está comentando, dialogando com vocês aqui, não poderia fazer uso desse mundo, né? Então nós somos uma unidade, espírito e corpo numa mesma personalidade. Essa identidade que padroniza essa nossa condição de humano ou a condição espiritual é que nós precisamos despertar. A gente tem chamado esse aspecto de cidadania espiritual. Quando nós resgatarmos essa cidadania espiritual, nós estaremos mais atentos às realidades. E aí passamos a compreender essa ilusão, ou essa vida passageira, né, como nós chamamos aqui na Terra. O processo de cooperação, somente para relembrar mais uma vez, é quando nós fazemos a integração, a convergência entre pensamento, sentimento e ação. Lembrando que ação para nós é sempre a objetivação daquilo que comanda ou determina o espírito. Então, ainda que eu esteja na condição humana, o que eu objetivo, o que eu faço, as minhas ações são baseadas num pensamento e num sentimento, que não é material. Pensamento e sentimento não é material. Embora alguns possam defender a tese dizendo que o pensamento origina-se no cérebro. Não, mas quem dirige o pensamento no cérebro é a mente espiritual. Então a mente ela é anterior ao pensamento geral. Isso quer dizer que nós temos uma ascendência espiritual. E a proposta do mentor dessa casa é que a gente desperte essa iniciação, resgatando o sagrado e avancemos no processo evolutivo. E aí avançar no processo evolutivo, como já falamos, é fazer escolhas, é utilizar o poder de vontade para suplantar as adversidades, é encontrar a convergência num processo de unidade em nós mesmos, com a nossa própria consciência, depois com aqueles que compartilham conosco no dia a dia, e por último, uma instância superior, numa linguagem que a gente tem chamado de teogônica ou superlativa, esse diálogo com as divindades, que começa com os ancestrais, o preto velho, o caboclo, a criança, Exu. Se nós formos bem nessas matérias ministradas por esses professores, que a gente tem chamado aqui de ancestrais, alcançamos o desiderato, né? Ou o objetivo, que é a verticalização. E despertamos o nosso processo de intuição, que é um dos atributos perdidos. Então, quando nós tínhamos essa capacidade de dialogar com o plano espiritual, quando nós víamos os espíritos, e não existia essa separação entre o mundo de lá, o mundo do Orum e o mundo do Aie, ou o mundo sobrenatural e o mundo natural, criou-se uma barreira. Essa barreira, segundo os espíritos, é a tela etérica. É como se fosse uma malha, bloqueia tudo que nós aprendemos em vidas anteriores, e quando nós estamos aqui vestidos com essa roupa material, a gente fica assim que meio retardado, né? Desculpa o termo, mas essa é a verdade. Então nós precisamos acordar, despertar. E para que isso aconteça, não temos outra saída. Vivemos as contingências humanas, baseadas em nossas experiências passadas, preparando nesse presente o nosso futuro, que é o dia de amanhã.
Então, como encontrar esse meio termo? Como encontrar o sucesso nessa busca? Nos esforçando, nos aprimorando. Esse aprimoramento é baseado nisso que temos chamado aqui de processo evolutivo. Então, evolução para nós será sempre sinônimo de capacitação, de conscientização espiritual. Se vocês compreenderem isso, eu já estou satisfeito dessa noite de terça-feira. Lembrando sempre que nós já estamos no segundo semestre, né, desse ano de 2017. Falamos, né, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, que no primeiro semestre desse ciclo de 2017 nós vemos as bases, as aritméticas doutrinárias preconizadas pelo OEA, sobre o pensamento e a direção do caboclo coral, e no segundo semestre prometemos que iríamos aprofundar doutrinariamente, avançando e ampliando esse entender, e é o que nós estamos fazendo. Então espero que todos vocês possam nos acompanhar aí. No mais, meu sincero saravá, meus cumprimentos àqueles que não conhecem a casa ainda, e a vocês, né, que nos escutam aí do outro lado da tela, até porque estão sendo gravados esses vídeos. A nossa satisfação sempre de poder estar conversando com vocês, estejam vocês em qualquer parte do nosso Brasil, aliás, já no planeta, né, que hoje a rede mundial de computadores nos permite isso. Então, saravá profundo e bom rir para todos vocês que estão presentes.